Olá, meu nome é Tomás Catunda e nós vamos fazer hoje uma prática sobre capacitores. O que é capacitor? É um dispositivo que é muito usado em vários circuitos elétricos para armazenar cargas. Então a gente vai pensar num capacitor numa situação mais ideal, como sendo duas placas metálicas muito grandes, paralelas, que elas não vão se encostar, e a gente vai ligar essas placas numa fonte de tensão. Dessa maneira a gente cria um campo elétrico entre as placas e vai induzir carga nessas placas. Então vamos ver como que isso aí funciona na prática. Vamos ver os circuitos com os capacitores. Bom, antes disso daí, a gente vai definir uma grandeza chamada capacitância. Capacitância é a carga dividida pela tensão entre as placas do capacitor, né? Então, lembrando que entre o mais da fonte e uma das placas, a tensão é zero porque está sendo ligada por um condutor elétrico, um condutor ideal. Vamos lá. Então, o nosso circuito aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma fonte, ligar numa lâmpada, num capacitor e uma chave. Então, a gente vai usar esse quadro aqui, que vocês já estão familiarizados com ele. Ao invés de um capacitor, para ter uma maior luminosidade, nós vamos usar dois capacitores. Ligados em série e uma lâmpada. A lâmpada, ela faz o papel aqui de um resistor, mas a lâmpada para a gente é interessante porque a lâmpada, ela brilha, então a gente é um indicativo qualitativo da corrente. A gente sabe quanto maior o brilho da lâmpada, maior a corrente que está passando. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de tensão, aqui no caso, só vou conferir, ela está com uma tensão de aproximadamente 10 volts, certo? Aproximadamente 11 volts. Então eu tenho o positivo nessa linha aqui e o negativo nessa linha. Bom, então o que acontece quando eu ligo esse circuito, né? Vou ligar o circuito, vai passar um certo tempo e o capacitor vai estar carregado. O que é um capacitor carregado? Note que está passando o tempo e está carregando o capacitor. Vamos ver como que está a tensão no meu capacitor. Na verdade, estou medindo a tensão nesses dois capacitores aqui. A tensão está... Agora a lâmpada está apagada e a tensão está praticamente igual à tensão da fonte. Está aumentando ainda lentamente essa tensão, ela está praticamente igual à tensão da fonte. Então, vamos medir, acabamos de medir a tensão do capacitor. Então, o que aconteceu? O capacitor agora está carregado, tem uma tensão entre as placas do capacitor, certo? Dessa maneira, sabendo a capacitância, a gente pode encontrar a carga. Então, vamos lá. A segunda parte do experimento, eu quero prestar mais atenção, que vocês prestem atenção, como que é a evolução da dinâmica da carga do capacitor, tá? Então, eu vou pegar o capacitor, ele está descarregado, estava em curto entre as placas do capacitor, vou pegar aqui, estava em curto, daqui para cá, aqui é o terra, deu um curto-circuito com esse fio, e eu vou ligar, vou fechar o circuito aqui novamente, eu quero que vocês observem o que acontece aqui com o brilho dessa lâmpada. Lembrando que o brilho da lâmpada é um indicador da corrente elétrica no circuito. Observe então como se comporta o brilho da lâmpada em função do tempo. Então eu quero que através do brilho da lâmpada, vocês pensem o que acontece imediatamente após a chave ser fechada. A chave, quem que é a chave? É esse fio aqui, tá? Esse fio conectou esse ponto do circuito no positivo da bateria. Tá? E o que acontece com a tensão no capacitor? Muito tempo
depois da chave ser fechada. Para isso, para responder essa pergunta, vocês têm que lembrar do seguinte, tem que lembrar da lei de Kirchhoff. O que diz a lei de Kirchhoff da lei das malhas? Ela diz que essa tensão aqui, vamos pensar nisso aqui como sendo um único capacitor, essa tensão, mais essa é igual à tensão da fonte, essa é a lei das malhas. Tá? Então, quanto que deve ser a tensão aqui do resistor? Note que o resistor está apagado. Tá? Então, através, pensando nisso, vocês conseguem responder essas perguntas aqui. Bom, uma outra coisa interessante é o seguinte, será que a gente consegue acender a lâmpada agora sem ligar na fonte? Então, vou mostrar como que eu posso fazer isso. Simplesmente eu vou pegar o positivo do esse ponto é o positivo do capacitor, porque ele estava ligado no positivo da fonte. Eu vou ligar no terra. O que está acontecendo então? A lâmpada está acendendo. Mas de onde que vem essa corrente se o capacitor agora não está mais ligado na fonte? A lâmpada acendeu e está apagando lentamente, certo? Então essa aí para mostrar que eu posso, depois que eu carreguei o meu capacitor, eu sou capaz de iluminar a lâmpada só com a energia que está armazenada dentro desse capacitor, ou seja, com as cargas. Qual que é o sentido da corrente? Qual que é o sentido da corrente nesse experimento do capacitor? Então vamos lá, pessoal. Para a gente averiguar o sentido da corrente, a gente vai usar um dispositivo que são dois LEDs, dois LEDs, ligados em paralelo junto com uma lâmpada. Aí o que acontece? Quando a corrente é do ponto 1 para o ponto 3, a corrente passa por esse LED aqui, esse LED acende. Quando a corrente é no sentido contrário, é um outro LED que vai acender. Então, para a gente visualizar isso melhor, a gente colocou dois LEDs de cor diferente. Vamos ver o que acontece quando eu ligo esse ponto aqui no positivo. Então, vocês veem que o LED vermelho está acendendo, que aqui a corrente está entrando nesse ponto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Só para ilustrar como funciona esse dispositivo, então na verdade, são dois LEDs aqui e uma lampadinha. Eu vou inverter a tensão da fonte. Quando eu inverto a tensão da fonte, note que eu estou invertendo o sentido da corrente, certo? Então, agora vamos ver, eu quero que vocês pensem aqui nesse circuito, que vocês façam uma previsão. Qual vai ser o sentido da corrente quando eu fechar a chave entre o ponto A e B desse circuito, supondo que inicialmente o capacitor está descarregado? Então vamos lá, pessoal. Então vamos ligar esse circuito aqui para averiguar qual o sentido da corrente. Então agora vamos carregar o capacitor. Observem o que acontece. Esse LED aqui, o LED vermelho está acendendo. Certo? Espera um tempo, para dar tempo o capacitor carregar. No caso desse circuito, o circuito foi projetado para ser bem lento para vocês poderem observar. Agora vamos ver, tirar aqui do capacitor, tirar da fonte esse circuito, vamos ligar no terra. Aí. Então, primeiro foi o vermelho, agora foi o verde que acendeu, certo? Então, a corrente, houve uma inversão do sentido da corrente. Na carga é num sentido, a carga sai da fonte, as cargas positivas vêm nessa direção e na descarga as cargas positivas saem daqui e vão para o terra, ok? Então, é isso que a gente queria mostrar. Então, pessoal, agora vamos ver uma coisa importante num circuito, para ter uma parte conceitual bastante importante, que é o que acontece quando tem uma lâmpada entre dois capacitores. Então, para isso, a gente vai precisar lembrar que aqui entre esses dois capacitores
tem um material isolante, ou é o vácuo ou é um plástico que não conduz corrente. Um material que tem uma resistência muito grande, a corrente é zero entre as placas do capacitor. Se a corrente é zero entre as placas do capacitor, a questão que a gente coloca é a seguinte: se eu tenho esse circuito, eu tenho uma fonte com uma chave, um capacitor descarregado, uma lâmpada e outro capacitor descarregado. Na hora que eu fechar a fonte, vai haver condução, a lâmpada de eletricidade, a lâmpada vai acender? Então a gente colocou aqui um prognóstico, uma previsão de um estudante. O estudante falou, a corrente vai fluir do lado positivo da bateria para o lado negativo. Uma vez que a lâmpada está isolada da bateria por 2 capacitores, a lâmpada não irá acender ou não vai brilhar. Então essa é a previsão de um estudante a partir dos conhecimentos dele, que ele ainda não tem um conhecimento sofisticado sobre o assunto, então ele está achando que não vai acender a lâmpada. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso antes da gente fazer o experimento. Vocês podem dar um pause aí e pensar um pouco sobre isso, que agora eu vou mostrar o que realmente acontece. Eu tenho 2 capacitores aqui, a lâmpada está no meio deles e eu vou ligar, agora esse circuito eu vou ligar no positivo da fonte, certo? Então vamos aumentar um pouco aqui a tensão, fica melhor. Então, presta atenção, vamos ver se a lâmpada acende ou não. Então, vocês estão observando que a lâmpada realmente acende. Mas como que a lâmpada acende se aqui, entre essa placa do capacitor, não passa carga nem daqui, nem dessa placa para essa, nem aqui no capacitor C2 dessas 2 placas? Como é que a lâmpada acende, então? Certo? Essa que é uma questão conceitual que vocês precisam pensar, refletir sobre isso daí. Uma maneira ainda de vocês pensarem nisso daí é pensar qual que é a tensão na lâmpada em T igual a 0 e muito tempo depois. Tá? O que acontece com a tensão no circuito, lembrando que a tensão da fonte é igual à tensão nesse capacitor, mais nessa lâmpada, mais nesse outro capacitor, certo? E a tensão da lâmpada está relacionada ao brilho da lâmpada. E aqui, lembrando ainda que vale a lei das malhas de Kirchhoff. Então isso daí te ajuda a entender um pouco mais sobre esse experimento. Ok? Bom, pessoal, vamos ver agora o que acontece no capacitor com relação à conservação da energia, tá? Então, o experimento que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho um capacitor aqui, que ele está carregado, está ligado na tensão de 5,5 volts. Vamos ver se ele realmente está carregado. 5,5 volts. E eu tenho um capacitor que está descarregado, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem é o seguinte, essa configuração mostrada aqui. O que vai acontecer quando eu fechar essa chave? Conectar esse capacitor nesse através dessa lâmpada com esses LEDs. Tá? Esses LEDs aqui vão ajudar a gente a saber o sentido da corrente. Vai haver corrente, não vai haver corrente? E quanto que vai ser a tensão final? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma previsão, parassem o vídeo aí, fizessem uma previsão do que vai acontecer. Então, inicialmente, essa tensão é 5,5 volts no capacitor C1, no capacitor é 0. O que vai acontecer depois que eu fechar a chave? Então vamos lá, pessoal. Esse capacitor está com uma tensão de 5 volts, esse aqui está descarregado. Vamos só conferir que a tensão dele é 0. Está descarregado. E agora eu vou pegar esse fio, eu vou ligar esse capacitor nesse capacitor através dessa lâmpada, esses LEDs. Então a gente está vendo aqui, esse LED verde está acendendo, isso significa que a corrente está vindo nesse sentido. Tá? E a tensão, que era 0,
ela está aumentando que esse capacitor está sendo carregado. Tá? Tensão inicial era 5,5 volts aproximadamente, e agora esse daqui está tendendo mais ou menos para a metade da tensão. Ou seja, a tensão se dividiu. Tá? Tensão, inicialmente eu tinha 5,5 aqui se os capacitores fossem idênticos, a gente esperaria chegar a 2, a metade, que é aproximadamente 2,75 volts em cada capacitor. Tá? Ainda está aumentando um pouco, mas os capacitores não são idênticos. Bom, pessoal, agora a gente vai carregar os dois capacitores. Estou carregando eles com a mesma tensão, está carregando ainda. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte: depois do experimento que a gente vai fazer, a gente vai pegar um capacitor, ligar no outro, só que a gente vai ligar invertido. Tá? O mais positivo do capacitor C1 vai ser ligado no negativo do capacitor C2. Então vamos ver o que vai acontecer. Chegar aí a 5 volts, vou desconectar agora a fonte, eu vou inverter esse capacitor. Esse capacitor está com uma tensão invertida, certo? E agora eu vou pegar o mais desse capacitor, vou ligar no menos. Então, novamente, há passagem de corrente e essa tensão, que era menos, era negativa, ela está sendo, agora está aumentando, vai tender mais ou menos para zero. Tá? Vai tender para zero porque as cargas vão sair desse, vão vir para cá. Então, vocês precisam, o que eu quero que vocês pensem é se há conservação da carga e se há conservação da energia nesse experimento. Então, a última parte desse experimento, nós vamos pegar os dois capacitores ligados no positivo e vamos conectar, fazer uma conexão entre eles. O que vai acontecer? Os dois capacitores são iguais e vão estar ligados na mesma tensão, com a mesma carga. O que acontece quando eu ligo eles? Então, aqui eu estou liguei com a mesma tensão, eles estão em curto, tá? Esse capacitor e esse estão em paralelo, na verdade, tá? Esse positivo está em curto com esse, eles estão em paralelo. A tensão, obviamente, que ela é igual, 5,5 volts nesse, 5,5 no outro. Agora eu vou desconectar eles do paralelo e vou ligar o positivo desse capacitor no positivo desse outro. Então, eu quero que vocês prevejam aí se vai haver passagem de corrente e quanto vai ser a tensão final. Certo? Então, vamos lá, 1, 2. Vocês estão observando alguma corrente fluir desse capacitor para esse ou desse para esse? Aparentemente não. E a carga, a tensão desse capacitor aqui está praticamente a mesma. Praticamente igual à tensão desse outro capacitor. Então, nesse último caso em que os dois estavam inicialmente carregados com a mesma carga, não acontece nada quando eu faço a ligação entre eles. Então, o que eu quero que vocês pensem aí, para analisar no relatório, é se há conservação da carga nesses 3 experimentos e se há conservação da energia. Ou seja, a energia inicial, antes de eu fazer a ligação de um capacitor com o outro, é igual à energia total final, a energia desse capacitor mais a desse capacitor, um descarregado é energia zero, no caso que eles estivessem descarregados, é igual à energia final? Isso que eu quero que vocês pensem para esse experimento. Então vamos lá, pessoal. Esse experimento aqui é interessante. Eu quero que vocês façam uma previsão do que vai acontecer quando eu fechar a chave
entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou estar ligando esse ponto 2 à tensão positiva da fonte. Tá? Então a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o brilho dessas lâmpadas inicialmente, lembrando que o capacitor está inicialmente descarregado? Qual lâmpada vai brilhar mais? A A ou a B? As duas vão brilhar igual? Ou como, o que vai acontecer? Então eu quero que vocês façam a previsão, parem o vídeo e depois a gente faz a demonstração, ok? Então vamos fazer agora a demonstração. Esse capacitor está descarregado, eu tenho essas duas lâmpadas aqui, a lâmpada A e a lâmpada B. Eu quero que vocês observem o que vai acontecer no instante em que eu fechar o circuito. Vou ligar esse ponto aqui, que é o ponto 2 do meu circuito, na tensão da fonte. 1, 2 e 3. Então é um circuito bastante lento. Vocês devem estar observando então que o brilho das lâmpadas está variando com o tempo. Então agora está mais ou menos chegando, o brilho está constante, estamos chegando no estado estacionário, que é o tempo muito maior que esse tempo característico aí de carga dos capacitores. Aqui. Então, pessoal, a pergunta que eu quero que você responda é o seguinte: assim que eu fecho aqui, voltando a esse experimento, assim que eu fecho a chave em T igual a 0, como que está distribuído a tensão? Qual tensão é maior? VA, VB ou... quero que vocês comparem VA e VB e VC do capacitor com a tensão da fonte, tá? Baseado no que vocês observaram a respeito do brilho das lâmpadas em T igual a 0. A mesma coisa quando o tempo quando chega no estado estacionário, depois que esperou chegar no estado final, o que acontece com as tensões e com as correntes? Tá? A corrente IA que está passando na lâmpada A, IB que está passando na lâmpada B, e IC que é a corrente que está chegando nessa placa aqui do capacitor. Eu quero que vocês pensem aí sobre isso daí a partir do que vocês observaram nesse vídeo. Agora vamos fazer uma pequena variação desse experimento, que é a seguinte: eu tenho as duas lâmpadas estão ligadas, tá? Essa lâmpada A e B já estão ligadas e o capacitor está descarregado, certo? O capacitor está descarregado e o que vai acontecer quando eu ligar o capacitor? Vamos observar o que acontece. Então, atenção, observem o brilho das lâmpadas. O que vai acontecer quando eu ligar o capacitor nesse circuito? Observem o que acontece com a lâmpada A e com a lâmpada B. Certo? Se não ficou bem claro, vocês põem o vídeo para trás e observem novamente. Então, aqui novamente a questão é o que acontece com a corrente que está passando na lâmpada A, na lâmpada B e no capacitor, a corrente que está entrando para carregar esse capacitor, e o que acontece com as tensões no tempo T igual a 0, quando eu ligo o circuito, e no tempo depois quando chega no estado estacionário, que é o tempo T igual a infinito. Ok. Bom, pessoal, a última parte então da prática 3 sobre capacitores é uma medida da capacitância ou do tempo de descarga de um circuito RC. O que é um circuito RC? Aqui no caso, eu tenho um capacitor em paralelo com o resistor.
certo? Então eu vou carregar esse capacitor, depois eu vou abrir essa chave e o capacitor vai ser descarregado, vai sair uma corrente do positivo do capacitor para o resistor, tá? Nesse sentido que eu estou mostrando, sentido horário, e eu vou medir a tensão através desse voltímetro, tá? Então eu vou colocar o voltímetro aqui e eu tenho aqui um resistor de 220 kΩ, tá? Ele está em paralelo com esse capacitor, tá? Eu vou medir a tensão aqui. Então agora o que eu estou vendo? A tensão da fonte. Agora eu estou vendo a tensão no capacitor. Essa tensão pelo menos deveria ser 0. Vamos dar um curto aqui para segurar que ela vá para 0. O capacitor tem que estar, inicialmente ele está descarregado. Aí eu vou ligar a fonte, ele vai carregar, vou contar até 3 e vou desligar a fonte. Desligar a fonte significa levantar essa chave aqui, certo? Então eu vou desligar a fonte nesse experimento puxando esse pino. Então a tensão no capacitor inicial é 10 volts. Tem a capacitância aqui de 100 microfarads. Então eu sei a carga inicial. Lembrando que a tensão que eu estou medindo é proporcional à carga do capacitor. Então, 1, 2, 3. Estamos vendo então a tensão diminuindo em função do tempo, porque as cargas estão saindo do capacitor, estão vindo para cá. Então esse é um decaimento exponencial. Então a tensão está diminuindo, vamos ver quanto tempo está com 4 volts. Então ela vai exponencial, uma curva que decai muito lentamente. Vem um valor inicial, ela demora muito para chegar exatamente no 0, tá? Então ela começa decaindo rapidamente, depois ela demora muito para chegar no 0, mas ela vai chegar no 0, ok? Então vamos ver E o que vocês vão fazer depois é determinar alguns valores, dado uma tabela da tensão do capacitor em função do tempo, em segundos. Sabendo essa curva, você tira a constante que V exponencial. Esse fator tal aqui é chamado do tempo de descarga, do tempo característico. Então agora parece estar aproximando do 0, tá? Mas se eu aumentar a sensibilidade aqui, colocar para milivolts, eu vou ver que ele ainda continua descarregando. Então é um processo que quando a tensão vai indo para 0, a taxa de decaimento dela vai diminuindo, né? Mas se eu esperar aqui alguns dias aqui, ó, ela já chegou em 80 milivolts, assim por diante. Ela continua descarregando o capacitor. Então essa taxa de decaimento do capacitor depende do valor da resistência e da capacitância. Na verdade é o produto RC. Tá? Depois a gente vai fazer um outro experimento aumentando o valor da capacitância, onde vocês vão perceber que se eu aumento o valor da capacitância, vai aumentar o constante de decaimento vai aumentar, significa que o decaimento vai ser mais lento. Então vamos lá, vamos colocar o outro capacitor agora. Ó, chegou em 20 milivolts, eu vou tirar o capacitor, vou colocar um capacitor maior. Esse capacitor aqui esse aqui é 2.200 microfarads, é 2 milifarads. E essa resistência aqui é 220 kΩ, tá? Muito bem. Então o capacitor aqui está em curto, a tensão dele está 10 volts daqui para cá. O que eu vou fazer? Vou agora medir a tensão da fonte, segurar que ela está 10 volts.
Vou tirar o curto do capacitor. Eu vou carregar o meu capacitor e vou medir agora a tensão no capacitor. Então a tensão no capacitor é igual a tensão da fonte, que é 10 volts. Então a diferença do experimento anterior é só que eu coloquei um capacitor bem mais maior. Então eu vou liguei a tensão e agora vocês notam que o decaimento da tensão em função do tempo é bem mais lento, né? Então já passaram alguns segundos, ele caiu de 10 volts para 9,5 volts. A gente vai encerrar aqui essa prática de hoje, porque isso daqui vai demorar muito tempo para ele descarregar, porque o capacitor é muito grande, essa RC desse circuito é muito grande. Então é assim que a gente consegue determinar a constante de tempo de um circuito RC. Então se eu sei o valor do R, por exemplo, meço o valor da resistência com um ohmímetro, eu posso então determinar o valor da capacitância. E é isso que a gente vai pedir para vocês fazerem no relatório. Bom, pessoal, normalmente nas aulas de laboratório a gente vai percorrendo as mesas, vai conversando grupo a grupo, vai discutindo os tópicos, né, ao longo da prática. Ou eventualmente eu vou na lousa e faço uma explicação para vocês. Essa prática de hoje, o procedimento dela é bastante simples, mas ela tem muito conceitual, tem muitos conceitos importantes. Por isso eu resolvi fazer uma sessão final aqui de uma discussão dessa prática. Então eu vou começar falando o que é um capacitor. Normalmente, os capacitores têm vários tipos de capacitor. A expressão para se calcular a capacitância depende de uma constante, que é a permeabilidade do vácuo, ε0, a área das placas do capacitor e D a distância. Então, para você ter uma capacitância grande, você precisa ter uma área grande e uma distância muito pequena. Vamos pensar no MKS. O ε0 é da ordem de 10 a menos 12, certo? ε0 é 10 a menos 12, praticamente 10 a menos 11. Se eu tiver um capacitor de uma placa de 1 metro de distância, de largura, separado por uma distância de 1 metro, a área de 1 metro quadrado, distância de 1 metro quadrado, eu vou ter uma capacitância muito pequena, da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 11. Então, o que a gente faz, o que se faz na prática para aumentar a capacitância? Esse aqui é um capacitor aberto. O que é que eu tenho? Eu tenho duas folhas metálicas de papel alumínio, isoladas por um papel que é isolante aqui. Então, isso daqui eu enrolo como se fosse um rolo de papel mesmo. Então, qual que é a ideia? É ter uma distância bem pequena, mas garantir que ela está isolada, uma placa metálica está isolada da outra através de um papel, ter uma distância bem pequena e ter uma área muito grande, por isso que eu enrolo isso daqui. Então, dessa maneira, eu consigo ter o quê? Em vez de ter um capacitor de 10 a menos 12, eu consigo obter capacitores da ordem de 10 a menos 9, 10 a menos, enfim, 10 a menos 7. Mas, mesmo assim, eu não tenho capacitores tão grandes quanto os capacitores que a gente usou nessa prática. Nessa prática, a gente usou um capacitor que é chamado supercapacitor, é uma tecnologia mais moderna, que tem capacitores consegue obter capacitor até da ordem de 0,1 Faraday. Tá? Então, a gente tem 0,1 Faraday, com uma resistência de 100 ohms, a nossa lâmpada é mais ou menos uma resistência aí, ela é fria, na verdade, de 10 ohms. Então, eu tenho tempos de resposta da ordem de RC, da ordem de 1 segundo, mais ou menos. Tá? Então, 1 segundo, 10 segundos, mais ou menos isso daí. Então, por isso que a nossa lampadinha acendeu bem devagar. Então, esse capacitor, a gente usou esse capacitor nessa prática, porque o RC dele é muito lento, então a gente consegue ver facilmente. Outros capacitores, se fosse um capacitor de 10 a menos 6 Faraday, então eu não veria esse transiente, não conseguiria perceber, porque para mim, para o meu olho, ia ser instantâneo. Vamos lá, uma outra coisa importante que eu gostaria de enfatizar é essa questão desse experimento aqui, da lâmpada entre dois capacitores.
Tá? Lembrando que não passa corrente entre as placas do capacitor, porque isso daqui é um isolante, certo? Não passa corrente daqui para cá, nem daqui para cá. Então vamos só rememorar essa prática aqui que eu mostrei, que vocês viram que na hora que fecha essa chave, essa lâmpada aqui acende, embora não passe corrente daqui para cá, nem daqui para cá. Tá? Então a lâmpada que está entre eles vai acender. Então vamos ver, eu tenho aqui 2 capacitores. Está descarregado aqui, vamos ver, conferir que ele está descarregado. Eu vou medir. Então, estou dando um curto daqui para cá, minha fonte está desligada ainda, tá? Estou dando um curto, eu vou medir a tensão. A tensão está 0. Daqui para cá está 0, significa que a carga de cada capacitor está 0. Os dois capacitores estão descarregados. E agora, eu vou ligar esse capacitor, ao invés de uma lâmpada, eu coloquei os meus LEDs aqui. Então a gente vai poder ver direitinho qual que é o sentido da corrente. Tá? Então, 1, 2, 3. Liguei. Vocês estão vendo que esse LED aqui acendeu. O capacitor está carregando. Vamos ver. Posso medir a tensão, por exemplo, desse capacitor. Essa tensão está aumentando lentamente. Como tem 2 capacitores iguais, agora a corrente está bem baixa. 5,5 volts, a metade aqui, mais ou menos 2,75 volts em cada capacitor. Então, é essa história aqui. Mesmo sem passar corrente daqui para cá e nem daqui para cá, a lâmpada acende. A lâmpada acende e agora eu mostrei para vocês que a corrente ela está nesse sentido, porque foi o LED vermelho que acendeu. Tá? Vamos só conferir mais uma coisa aqui. Vamos desligar a fonte agora, certo? Vou desligar a fonte e vou descarregar o capacitor. Tá? Vou descarregar esses 2 capacitores aqui. Aí vocês estão vendo que agora o sentido da corrente é o oposto. Ela está vindo nesse sentido porque agora foi o capacitor, o diodo verde que acendeu. Certo? Então, na hora que eu carrego, eu tenho então, como eu esperaria, eu fecho aqui. Chave fechada, corrente aqui assim, tá? Corrente saindo do positivo da bateria, tá? Então o que acontece? Como que aparece essa corrente se eu pensar numa linha imaginária aqui, não tem nenhuma carga desse lado dessa linha, não daqui para cá nem daqui para cá, não passa nenhuma carga. Não existe uma carga pulando daqui para cá. Então, como é que essa lâmpada acendeu? Então, o que acontece é o seguinte, é um fenômeno a gente pode chamar de indução. Tá? Então, o que aconteceu aqui foi que essa corrente saiu do positivo da minha fonte, veio para cá, carga positiva, no sentido da corrente convencional, tem cargas positivas aqui, certo? Essas cargas positivas criam um campo elétrico. Aí o campo elétrico induz as cargas negativas aqui. Essas cargas negativas vão aparecer aqui, e essas cargas negativas vieram da onde? Só pode ter vindo daqui. Então, se saíram, por exemplo, 4 cargas daqui, ficaram 4 cargas aqui, certo? E eu tenho um campo elétrico agora no sentido oposto, e essas cargas aqui, eu vou ter carga negativa aqui, e as cargas positivas vieram para a minha fonte.
Então eu tenho a corrente na hora, quando eu carrego, vai nesse sentido e voltando. Não existe carga pulando daqui para cá. O que existe é a carga, por exemplo, a carga negativa saiu daqui e veio para cá. Tá? Então esse aqui eu tenho a corrente, nesse sentido, o movimento, os elétrons se movimentaram, saíram daqui e vieram para cá. Certo? Então é esse que é a explicação por que essa lâmpada acende sem ter carga pulando de uma placa para outra do capacitor. Bom, outra questão aqui interessante é a seguinte. Aonde que nesses 4 pontos aqui do circuito, aonde a corrente é maior? Quando eu fecho a chave? No ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 ou no ponto 4? A corrente é igual em todo o circuito. Aqui, 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 aqui. Em qualquer instante de tempo, a corrente é sempre igual. A corrente é esse fluxo que a gente tinha falado no começo no curso. Então eu tenho esse fluxo, ele é sempre igual em todas as partes do circuito, com exceção daqui que eu tenho só um campo elétrico que está variando no tempo, porque toda vez que eu tenho carga variando no tempo, o campo elétrico dentro do capacitor ele é proporcional à carga. Então se a carga, eu estou injetando carga, a carga está variando, o campo elétrico está variando. Isso daí também a gente na física diz que aqui tem uma coisa equivalente a uma corrente chamada de corrente de deslocamento. Bom, pessoal, então vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu aqui, principalmente na prática 1 e prática 2, e conectar a prática 1 com a prática 1 e 2 com a prática 3. O que vale nas práticas anteriores e o que não vale. Então, a gente tinha definido, num circuito complexo, um circuito fechado, existe um fluxo de um terminal da bateria ou fonte, que percorrendo todo o circuito, retornando ao outro terminal da bateria e através da bateria. A gente vai chamar isso daí de corrente elétrica. Então o que é importante? A corrente elétrica ela é igual em todos os pontos do circuito. Todos os pontos do circuito, nesse fio aqui e aqui também ela é igual. Tá? E se a corrente varia no tempo? Isso daí continua válido? A corrente é igual em qualquer ponto no circuito? Então, como a gente falou aqui também, a corrente está variando no tempo que o capacitor está carregando e depois, eventualmente, eu posso descarregar um capacitor, mas a corrente ela é sempre igual em todos os pontos do circuito, porque é um fluxo. O que entra aqui tem que sair por aqui e assim por diante. Certo? Então, isso é uma coisa importante que a gente viu. No circuito da prática 1 e na prática 2, a questão da corrente elétrica ela continua válida em circuitos que envolvem transientes. O que é? As correntes e as tensões estão variando no tempo. Mas esse conceito de corrente elétrica igual num circuito em série, em todos os pontos do circuito, ele continua válido. Então, é esse caso aqui que a gente acabou de discutir. A outra coisa é a questão da ligação em paralelo. Quando eu tenho uma ligação em paralelo, né, eu tenho essas duas lâmpadas em paralelo com a fonte. A tensão da fonte é igual à tensão da lâmpada D, que é igual à tensão da lâmpada E. Ou mesmo se eu não tiver nenhuma fonte, a tensão dessas duas lâmpadas é igual, porque eles estão ligados em paralelo. Né? Porque eu tenho um fio ideal conectando esses dois pontos aqui. Certo? Então, isso também vai acontecer, eu posso ter também combinação série paralela, como a gente viu na prática 1. Tá? E a gente viu também um circuito que eu tenho uma combinação série em paralelo envolvendo capacitor. Né? Isso aqui a gente já viu. Tá? Então, eu tenho esse capacitor, essa lâmpada A, em série com o conjunto lâmpada B com o capacitor C. E esses dois aqui, B e C, estão em paralelo. Tá? Isso significa que a tensão na lâmpada B ela vai ser sempre igual à tensão do capacitor, qualquer instante de tempo, porque eles estão ligados em paralelo. Então é preciso lembrar muito bem isso daí para entender o que está acontecendo nesse circuito.
Outra coisa muito interessante, isso daí não é nem um pouco intuitivo ou trivial de você pensar, é que o capacitor pode equivaler a um curto-circuito. Porque a capacitância é definido como a relação entre a carga e a diferença de potencial. Então, eu posso dizer que a tensão é proporcional à carga, certo? Ou então que a carga é proporcional à tensão, produto da tensão vezes a capacitância. Então, o que acontece? A maioria das práticas que a gente fez aqui, eu parti de um capacitor inicialmente descarregado. Tá? Eu dei um curto no capacitor, descarreguei ele. Significa que a carga do capacitor inicial era zero. Muitos dos experimentos que nós fizemos. Se a carga é zero, a tensão no capacitor é zero. Se a tensão no capacitor é zero, ele vai se comportar como um curto-circuito. Né? Porque, olha, observem aqui, ó. O que acontece quando eu dou um curto aqui, ligo um fio? Essa lâmpada apaga, porque a tensão vai ter que ser zero aqui. Então, nesse circuito aqui, no instante que eu fecho a chave, nesse instante, apenas nesse instante, se a carga inicial era zero, na hora que eu fecho a chave, a carga continua sendo zero. A partir daí ele vai começar a carregar. Mas no instante t igual a zero, a tensão é zero, certo? Então é como se esse capacitor se comporta, apenas nesse instante ele se comporta como um fio. É como se fosse um curto-circuito. Então isso é uma coisa importante que vocês precisam se lembrar para saber interpretar esses experimentos que nós fizemos. Né? A outra coisa também que vocês não podem se esquecer são as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma algébrica das correntes num determinado nó é zero. Ou seja, a corrente que entra nesses pontos é igual à corrente que sai. Tá? E 1 e 2 estão entrando, e 3, e 4 e 5 estão saindo. Aqui é a mesma coisa, e 1 e 2 estão entrando, 3 e 4 e 5 estão saindo. Ou então a gente viu na prática 1, a corrente entrando num ponto, um pedaço foi para a lâmpada, outro pedaço foi para o resistor, e depois ela volta no ponto B, de tal maneira que a corrente nesse pedaço do fio é igual à corrente nesse outro pedaço do fio. Então a gente viu essa questão aí da lei dos nós, que está relacionado à conservação da carga, a gente viu isso no circuito com resistores. E agora a gente tem um circuito com capacitor. Então a questão aqui, por exemplo, esse circuito aqui, eu tenho um nó, a corrente vem da lâmpada, um pedaço vai para B e outro pedaço vai para o capacitor. Vai para a lâmpada B, outro pedaço vai para o capacitor. Então a questão aí que é importante a gente pensar é o seguinte: a lei dos nós vale em t igual a zero? Ou ela vai valer também no circuito com capacitor? A lei dos nós vai valer no estado estacionário? Será que ela vale? Ela é válida sempre, pessoal. Isso vocês precisam se lembrar. Em t igual a zero ou no estado estacionário t igual a infinito. Ou seja, vocês precisam, para entender esse circuito aqui, dessas duas lâmpadas, tem que lembrar que a corrente, sempre que chega aqui, um pedaço vai para cá, outro pedaço vai para cá, mas em qualquer instante do tempo, a corrente IB mais IC vai ser igual à corrente IA. Tanto nesse circuito aqui, certo? Quanto esse outro aqui, que é uma pequena variação. Tá? Vamos lá. A segunda lei de Kirchhoff, que é a questão da lei das malhas. Então, essa questão também é importante, está relacionada à própria definição de potencial. Porque o potencial é uma propriedade do ponto, porque a potencial elétrica é uma grandeza conservativa. Tá? Então, a tensão de uma fonte em uma malha, em um circuito fechado, é igual à soma das tensões nos elementos. Ou então posso dizer que ao percorrer uma malha fechada em um circuito, a soma algébrica das variações de potencial deve ser igual a zero. Ou seja, a tensão V é igual a VR1 mais VR2 quando eu tenho dois elementos em série, dois resistores. Certo?
Ou a gente pode chamar isso aí também de um divisor de tensão, como a gente já viu na prática 2. E quando eu tenho um capacitor, isso é válido? Então, novamente aqui vai ser válido, tá? Quando eu fecho a chave, eu vou ter que a tensão da fonte é igual a tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Ela é válida não só quando eu fecho a chave, vai ser válido sempre, certo? Então ela sempre vai ser válida. Eu sempre vou ter que a soma da tensão no resistor mais do capacitor vai ser igual a da fonte. Por exemplo, em T igual a zero, quanto que é a tensão do capacitor? Zero, porque o capacitor está descarregado. Então em T igual a zero, o capacitor se comporta como um curto-circuito e toda a tensão vai para o resistor, ou resistor ou uma lâmpada. Por isso que em T igual a zero a lâmpada acende bem forte. À medida que vai passando o tempo, a corrente vai diminuindo, diminui a tensão no resistor. Mas se diminui a tensão no resistor, tem que aumentar a tensão no capacitor, porque os dois estão em série, a corrente, a tensão é sempre dividida entre o capacitor e o resistor. Aqui também vai ser válida também essa lei, tá? A lei das malhas vale para qualquer instante de tempo, T igual a zero, T igual a infinito ou um instante intermediário. Ou seja, a tensão na lâmpada A mais a tensão desse conjunto, lâmpada B em paralelo com o capacitor, a soma dessas duas tensões vai ser igual. Lembrando sempre que a tensão na lâmpada B é sempre idêntica ao do capacitor, em qualquer que seja o instante de tempo, porque eles estão ligados em paralelo. Tá? Então, para entender esses circuitos com o capacitor, precisa lembrar, precisa ter bem os conceitos da prática 1 e da prática 2, precisa ter bem esses conceitos em mente, precisa compreender bem esses conceitos, porque também nos circuitos com capacitores, a definição de corrente elétrica e as leis de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas, continua valendo para todos os instantes de tempo. Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem na hora de fazer o relatório, na hora de analisar seus dados.